tudo bem? Que bom que você está aí mais uma vez conosco. É um privilégio muito grande a gente participar desse momento juntos, né? Eu peço que você possa orar junto comigo agora, porque esse momento aqui ele é espiritual. E eu gostaria muito que seu coração estivesse preparado para receber aquilo que o Senhor tem para você. Ao longo de toda a semana você orou, você fez perguntas para Deus e Ele quer falar ao seu coração, Ele quer trazer respostas para a sua vida, Ele quer trazer direção, mas você precisa estar atento e preparado para aquilo que o Senhor quer fazer. Por isso ore comigo e peça a Deus que possa quebrantar o seu coração, destravar os seus ouvidos, para que você acesse o que Ele tem para você no dia de hoje. Ore comigo. Deus, eu peço ao Senhor que venha falar conosco, Pai, no dia de hoje. Nós queremos ouvir a Tua voz. Quebranta o nosso coração e nos prepare, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja reunida nas casas nessa hora, toda a igreja diz amém. Abra sua Bíblia comigo, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Tiago 5, verso 13. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, ou o seu aplicativo, eu peço que você dê uma curtida nesse vídeo, assine o nosso canal, isso faz toda a diferença e vai nos ajudar muito a propagar essa mensagem. Como você já sabe, nós estamos numa série de mensagens chamada O Código da Vida, e nesta série nós estamos extraindo da carta de Tiago princípios de sabedoria, códigos de sabedoria. E hoje nós falaremos acerca do 10º e também último código de sabedoria que nós vamos extrair dessa carta, e o 10º código é a oração. Oração. Por isso, você que abriu a sua Bíblia, leia comigo a partir do verso 13. O texto diz assim: entre vocês alguém sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Querido, esse é o 10º código e também o último código que nós vamos extrair da carta de Tiago, por isso presta muita atenção. Ao longo de toda a carta, Tiago ele falou das provações, ele falou sobre a verdadeira fé, sobre a verdadeira religião, ele falou sobre controlar a língua, ele falou sobre a prática da paciência, e agora ele vai fechar com chave de ouro, nos ensinando e falando a respeito da oração. Olha o que ele diz no verso 13: há entre vocês alguém que está sofrendo, que ore. Alguém que se sente feliz, que cante louvores. Esta é a última porção da carta de Tiago. E repare que nesta última porção, Tiago ele vai nos mostrar que um crente, ele alcança um nível de maturidade quando ele deixa para trás a murmuração, a reclamação, a terceirização da culpa, o vitimismo. Para Tiago, um crente maduro é aquele que, deixando essas coisas para trás, assume uma nova postura diante da vida. Ele se torna um adorador, ele se torna um homem, uma mulher de oração. Percebe a transição que Tiago está fazendo, não só agora no capítulo 5, mas ao longo de toda a carta. Percebe não só essa construção que Tiago está fazendo, mas principalmente o seu crescimento ao longo da série. Porque fala a verdade, antes você era alguém que fugia da provação, agora não, agora você encara a provação de frente, você enfrenta ela.
Você vence a provação e mais do que isso, você tem sido aprovado por Deus. Antes você vivia de qualquer forma, de qualquer maneira, agora não. Mais do que inteligência, mais do que esperteza, você tem sabedoria, porque você tem pedido isso para Deus. É o conhecimento de Deus sendo traduzido numa vida prática. Antes, você lia a palavra, você ouvia a palavra, mas você não vivia a palavra. Agora não, agora é diferente. É ou não é? Você está praticando. Antes você vivia por aquilo que os seus olhos viam, você era movido pelo seu estômago, pela falta. Agora você é movido por aquilo que você escuta de Deus, você vive pela fé. Antes você falava sem pensar, agora você já consegue controlar a sua língua. Olha que legal, olha o seu crescimento. Antes você vivia em guerra com todo mundo, por onde passava promovia guerra. Agora você é um pacificador e por onde você passa você leva paz. Antes você errava o tempo todo, agora você é assertivo. Por quê? Porque você vive na vontade de Deus. Antes você trocava os pés pelas mãos, agora você é paciente e aguarda o momento certo de Deus agir na sua vida. Percebe tudo que você aprendeu ao longo dos 10 códigos? Percebe o seu crescimento espiritual ao longo desta série? Para Tiago, então, um crente maduro é aquele que, deixando essas coisas para trás, ele deixando a velha natureza para trás, ele assume uma nova postura, um novo comportamento diante da vida. Ele tem um novo padrão de vida. Olha o que diz o verso 13: entre vocês está alguém sofrendo, que ore. Alguém feliz, então cante louvores. Um crente maduro para Tiago é aquele que diante do sofrimento ele ora, e diante da alegria ele adora. Há uma mudança comportamental aqui. Padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento autoriza a intervenção espiritual. Agora, para que você entenda, vamos analisar as palavras nesse texto. Porque a palavra sofrendo aqui, ela expressa qualquer que seja o tipo de sofrimento. Seja uma crise conjugal, uma crise financeira, uma necessidade, uma doença, uma tribulação. Já o imperativo faça oração nos mostra que a oração ela deve ser uma condição imediata, ela deve ser uma consequência imediata ao sofrimento e não mais a reclamação, percebe? Há uma mudança comportamental. O que Tiago está dizendo é que quando o sofrimento vier, não reclame de imediato, mas ore. De forma que o crente maduro, ao chutar uma quina, por exemplo, a quina da cama, a quina de um criado mudo, sei lá, um crente maduro ao chutar uma quina, ele não deveria xingar, ele deveria orar. Deu para entender? Foi fechado no trânsito por outro veículo, não xinga. Ora, agradece a Deus o livramento, abençoa o outro motorista. Está sendo perseguido no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, não murmura, ora. Está doente, clame a Deus. Querido, o que precisamos entender é que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E existem algumas coisas que nos assemelham mais a Deus do que outras. Por exemplo, Deus cria a vida. Presta atenção nisso, Deus cria a vida. De forma que o casamento, então, nos assemelha mais a Deus. Por quê? Porque a partir do casamento, homem e mulher, em unidade, podem gerar vida como Deus cria a vida. E também não é diferente com a oração. Porque da mesma forma que Deus disse, haja, e tudo o que ele disse passou a existir, a oração também é um ato criativo, porque é impossível você orar e nada acontecer, percebe? Por isso Tiago diz, diante do sofrimento faça oração, porque enquanto a reclamação não vai mudar nada na sua vida, pelo contrário, só vai fazer as coisas piorarem, a oração não, a oração melhora. Então diante do sofrimento faça oração. A palavra aí no texto está alegre, nos mostra que por mais que a vida nos jogue no chão, Deus nos levanta. Deus sempre nos levanta, ou seja, há momentos de sofrimento, como o texto disse, mas também há momentos de alegria. A questão é que enquanto o sofrimento ele tende a nos levar
de maneira inconsciente, a nos conectarmos com Deus, a alegria não. A alegria tende de maneira inconsciente a nos afastar de Deus. É verdade ou não é? Ao longo da quarentena, no pior momento em que nós já passamos por ela, a igreja estava ali firme, fiel, presente em todos os cultos, dizimando, ofertando, participando. Mas agora que as coisas começaram a melhorar, qual que é a tendência natural? É você trocar o culto pelo trabalho. É você trocar o culto pelo churrasco, pelo descanso. É ou não é assim que acontece? Por isso Tiago diz, está alegre, cante louvores, se conecte com Deus. Não perca a bênção. De forma que na tristeza você se conecta através da oração, mas na alegria você se conecta através da adoração. Ou seja, na tristeza, no sofrimento, nós oramos e as coisas acontecem. Na alegria, nós oramos, adoramos e as coisas continuam acontecendo. O que precisamos entender é que se a oração é um ato criativo, que nos assemelha mais a Deus, a adoração também é. A adoração nos torna semelhantes ao ser criado. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos Josafá. Josafá entendeu o poder da adoração, e mesmo diante de uma batalha que ele havia de enfrentar, e era uma batalha impossível de ser vencida, ele não só adorou, como ele reuniu toda a cidade, todo o povo, todo o exército, e ele mandou o povo adorar a Deus. Você consegue imaginar a cena? Josafá na frente do exército, o exército caminhando, e enquanto eles marchavam em direção ao exército inimigo, eles adoravam. Sabe o que aconteceu como consequência disso? O texto diz que quando Josafá encontra o exército inimigo, todos já estavam derrotados, porque enquanto o povo adorava, Deus agia. Josafá entendeu o poder da adoração, mas e você? Você entendeu o poder da adoração? Você entendeu o que acontece no mundo espiritual quando o povo de Deus adora? O que te impede então de começar a adorar a Deus hoje, agora, neste exato momento? O que te impede de glorificar o nome de Deus com palavras de gratidão? O que te impede? Sabe por quê? Porque enquanto você adora neste exato momento, aí na sua casa, participando desse culto, Deus está agindo. No Novo Testamento, eu dei um exemplo do Antigo, agora eu vou dar um exemplo do Novo. Atos 16, Paulo e Silas, eles estão presos, e o texto diz que eles começam a adorar, eles começam a louvar, cantando hinos a Deus. De repente vem um terremoto tão violento, que derruba as paredes daquela prisão, e liberta Paulo e Silas. Percebe? Enquanto o povo de Deus ora e adora, Deus age. O que te impede de adorar? O que te impede de glorificar a Deus? Para Tiago, um crente maduro é aquele que abandonou a murmuração. Ele deixou para trás essa vida de reclamação. Isso faz parte da velha natureza. O vitimismo, a terceirização da culpa. Isso não faz mais parte do novo homem. Um crente maduro, ele deixou tudo isso para trás e agora ele tem um novo projeto, ele tem um novo padrão, ele tem um novo estilo de vida. Um crente maduro é aquele que abandonou o poder do discurso, da manipulação, da força própria. É aquele que entendeu que a sua luta não é nem contra a carne, nem contra sangue, e que, portanto, não adianta lutar essas lutas com armas humanas. Ou seja, se a luta é espiritual, nós devemos lutar com armas espirituais, e é exatamente isso que a Bíblia diz. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades do ar. Portanto, para de reclamar, para de murmurar, para de discutir, debater, brigar, ofender, xingar. Coloca o seu rosto no chão e ora. Dobra o seu joelho e ora, adora a Deus. A história da humanidade nos mostra o progresso das armas, de maneira tal que o homem antes lutava na força do braço, depois ele começou a lutar com a força dos cavalos, depois vieram as armas pontiagudas como faca, lança, espada.
Depois o homem, ele começou a lutar com a pólvora, com as armas de fogo. Depois vieram as bombas atômicas. E hoje o homem tem lutado com armas biológicas. Percebe o progresso das armas? Mas apesar de toda essa evolução, a oração continua sendo a arma mais poderosa de todas. Sabe por quê? Porque é impossível você orar e nada acontecer. Querido, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é humana. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é no mundo espiritual. Por isso, deixa eu te perguntar, você acha mesmo que o inimigo, que o nosso verdadeiro inimigo, ele tem medo de uma faca? Você acha que ele tem medo de um 38? Você acha que ele tem medo de uma pessoa que é forte, sabe brigar na mão? Não! Sabe do que o nosso inimigo tem medo? Ele tem medo de um homem e de uma mulher de oração. O inimigo teme quando um homem se coloca no chão e começa a orar. O nosso inimigo, ele não tem medo do seu título, ele não tem medo do seu poder de influência, nem de manipulação, não. O inimigo, o nosso inimigo, ele tem medo de uma pessoa que anda de joelhos no chão, de um homem, de uma mulher de oração. Porque enquanto o povo de Deus ora e adora, a luz prevalece, a luz dissipa as trevas, o reino de Deus avança, o inimigo se coloca em retirada, a igreja avança um pouco mais e a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecem. É isso que acontece quando você ora. Tiago, apenas nessa seção do capítulo 5, cita 7 vezes, mais ou menos 7 vezes a oração. Agora, deixa eu falar uma coisa bem pastoral para você. Quem não ora, desperdiça a sua vida. Quem não ora, desperdiça o seu tempo, a sua vida, desperdiça as suas energias. Quem não ora, perde a sua energia com discussões inúteis. Quem não ora, perde o seu tempo tomando decisões erradas. Quem não ora, desperdiça a sua vida em projetos que não valem a pena. Portanto, um crente maduro é aquele que entendeu o poder da oração. Por isso ele não mais reclama, não há necessidade. Ele não mais murmura, não há razões. Ele não precisa mais xingar, ofender, brigar. Ele não precisa mais se fazer de vítima, não. Ele coloca o seu joelho no chão e realidades são transformadas. Um crente maduro, não importa a situação, ele ora e ele adora a Deus. Até que tudo bem, tudo certo. Versículo 14. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Tiago aqui vai dar continuidade ao seu argumento, porque se a oração é de fato a arma mais poderosa que existe, então nós cristãos devemos usá-la o tempo todo. O que Tiago está dizendo é, se você está doente, se você está enfermo, não perca a esperança. Não desanime, mas com fé, chame os presbíteros da igreja, porque eles vão orar por você. Agora, repare que há muitas coisas subentendidas aqui, porque para o enfermo chamar o presbítero, ele primeiro deve estar em comunhão com a sua igreja local. Ele tem que estar debaixo de um pastoreio, ele tem que estar debaixo de uma submissão, honrando os seus líderes. Segundo, ele tem que ter humildade para reconhecer a autoridade espiritual que foi colocada por Deus sobre a sua vida. Terceiro, ele tem que ter fé para se entregar ao processo bíblico de cura. Em quarto lugar, o ambiente não deve ser de murmuração e nem de reclamação. O ambiente tem que ser de paz, de adoração e tem que ser um ambiente de oração. Perceba o processo. Entenda o processo. Primeiro, o crente está em comunhão com a sua igreja local, em submissão e honra a sua liderança. E aí ele cria um ambiente de louvor e então ele chama os presbíteros para orar. E aí olha o que diz o verso 15. Então a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Percebe? A cura não é resultado do acaso. A cura é resultado de um processo espiritual.
Eu não sei o quanto você já parou para pensar nisso ou não, mas a sua vida espiritual influencia diretamente a sua vida emocional, e a sua vida emocional tem um grande impacto na sua vida material. Muitos querem fazer o caminho inverso, querem melhorar o material para ter equilíbrio emocional e acessarem um mundo espiritual, mas não é assim que as coisas funcionam. Não é desse jeito que você vai conseguir. Primeiro você tem que acertar a sua vida com Deus. Primeiro você tem que melhorar a sua espiritualidade, porque com Deus todo o restante se ajusta. Portanto, a cura, qualquer que seja ela é reflexo de um processo espiritual. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Agora, repare, a cura ela não foi feita por causa do óleo e nem da unção. A cura do doente aconteceu por causa do ambiente de adoração, por causa da oração feita com fé e por causa da oração feita em nome do Senhor. Eu digo isso porque muitos depositam no óleo o poder da cura, mas o óleo é apenas um símbolo. E a função de todo símbolo é apontar para algo muito maior do que ele. No caso, o óleo aponta para a ação de Deus. O óleo aponta para a ação do Espírito Santo. O óleo por si só não tem poder nenhum. Agora repare que o texto está trazendo três informações. Primeiro, não é qualquer tipo de oração. É oração feita com fé. Eu não sei se alguma vez duvidaram de você na sua vida. Não sei se você já passou por isso. Mas a dúvida, a descrença machuca, fere. É verdade ou não é? Uma vez eu estava dentro da piscina, os meus filhos estavam do lado de fora, e eu dizia assim para eles: pula, papai vai pegar. E eles não pularam, porque eles estavam com medo. Eles não confiaram em mim. Até hoje, isso dói no meu coração. A dúvida, a descrença, a falta de fé, machuca, fere. Aqui na igreja, por exemplo, quando Deus me dá uma direção e eu vou colocar aquilo em prática, o diabo sempre levanta alguém para dizer: não vai dar certo, vocês não vão conseguir, é impossível. Deixa eu te dizer algo, a sua falta de fé machuca, ela fere. Agora, se eu que sou falho, se eu que erro o tempo todo, se eu que te dou motivo para não confiar em mim, fico ferido, fico machucado com a sua falta de fé, fico chateado, magoado, imagina Deus. Imagina Deus que tem todo o poder, que pode fazer qualquer coisa que Ele quiser, que é perfeito em tudo que Ele faz, e que nunca lhe deu motivos para desconfiar dEle. Imagina Deus, como é que Ele se sente com a sua falta de fé, com a sua dúvida, com a sua descrença. Por isso não é qualquer oração, é oração feita com fé, é oração feita com confiança. Segundo, o texto não diz que a oração feita com fé talvez vai curar um enfermo. O texto diz que a oração feita com fé curará um enfermo. O que o texto está dizendo é que a oração feita com fé vai trazer cura. Agora, o que precisa ficar claro aqui é que a cura, ela excede o que nós entendemos por cura. Por exemplo, a graça na vida de Paulo foi a cura do seu espinho na carne. Mas o espinho continuou, deu para entender? O espinho continuou, mas a graça superabundou. A morte para outros vai ser a cura para uma vida de sofrimento. Uma vez, por exemplo, eu fui em um hospital em Campinas especializado em câncer, e eu fui orar por um jovem que estava com um câncer terrível, que já havia tomado todo o seu corpo. Ele estava internado por meses, sofrendo. E ali naquela visita pastoral, eu apresentei Jesus para ele e perguntei se ele gostaria de aceitá-lo. Ele aceitou. E eu orei pedindo a Deus que trouxesse cura sobre a vida dele. E logo depois do amém, aquele jovem faleceu. Deus o curou, Deus o levou. Ele foi curado porque antes ele tinha uma dor insuportável, não passava. O corpo dele já não absorvia nenhum medicamento. A dor era insuportável. Ele foi curado porque ele já estava há meses no incômodo constante que não passava. E agora ele não tem mais dor. Ele não tem mais sofrimento. Ele não tem mais motivos para chorar, porque ele está no paraíso, abraçado com o Pai, ao lado do Pai.
Portanto, quando oramos por cura, duas coisas podem acontecer. Primeiro, Deus pode mudar as circunstâncias. Segundo, Deus pode mudar o nosso coração para que nós possamos vencer as circunstâncias. Por exemplo, Paulo orou para que Deus pudesse mudar as circunstâncias na sua vida, mas Deus lhe deu poder para suportar as circunstâncias. Jesus também orou ao Pai no Getsemane pedindo que Deus tirasse dele esse cálice, mas Deus lhe deu força para que ele pudesse suportar a cruz e morrer pelos nossos pecados. Até aqui tudo bem? Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Querido, nem toda doença é fruto de pecado. Há inúmeras doenças que aparecem por causa da genética ou sem nenhuma justificativa. Mas todo pecado não tratado, não confessado, ele gera doença e ele gera morte. Não se engane, todo pecado não confessado e tratado gera doença e gera morte. Portanto, o que Tiago está nos oferecendo aqui é algo muito mais do que inicialmente nós poderíamos imaginar. Porque a cura que Tiago nos oferece, primeiro, ela é espiritual. A confessão de pecados, a perdão, a reconciliação. Segundo, ela é emocional, porque agora há maturidade. E terceiro, ela é física, a cura no corpo. Por isso essa palavra é tão importante. Este, inclusive, é um tempo onde, além de inúmeras doenças que nós já conhecemos, ainda temos enfrentado inúmeras doenças psicossomáticas. Ou seja, além dessas doenças já existentes, nós estamos descobrindo inúmeras doenças que são causadas por falta de espiritualidade, por falta de um emocional maduro. Portanto, a adoração, a oração e a confissão de pecados são fundamentais em qualquer processo de cura. O que Tiago está dizendo é que a prática destas disciplinas espirituais, elas podem mudar a sua vida. Deu para entender? E se você não acredita no que eu estou dizendo, então coloca em prática. Faz um teste, experimenta, depois você me conta. A adoração, a oração e a confissão de pecados, elas produzem saúde integral. Agora, a confissão de pecados, ela precisa ser feita do jeito certo e também com as pessoas certas. Porque senão, ao invés de ter cura, você vai ter uma ferida ainda maior. Se você contar no lugar errado e para as pessoas erradas, ao invés de ser curado, você vai ser ainda mais machucado. O que você precisa entender é que a confissão de pecados, ela é bíblica, mas você precisa ter sabedoria para escolher o momento certo e para quem contar. A escolha é importante. Por quê? Porque o propósito da confissão não é julgamento, não é humilhação, não é discriminação. O propósito da confissão é oração, é cura. Ou seja, devemos confessar os nossos pecados, mas não para que sejamos envergonhados, humilhados e julgados. Devemos confessar os nossos pecados para que as pessoas orem por nós e nos ajudem no processo de mudança. Portanto, não saia falando da sua vida para todo mundo. Escolha bem as pessoas que você vai abrir o seu coração. E aqui Tiago nos deixa uma dica sobre o tipo de pessoa que nós devemos confessar os nossos pecados, porque ele diz, é a oração do justo que é poderosa e eficaz. Ou seja, quando você tiver que confessar um pecado, procura um homem, uma mulher de Deus, alguém piedoso, temente, sábio, porque é a oração de pessoas assim que vão fazer a diferença na sua vida. É a oração de pessoas assim que podem trazer transformação na sua vida. O que Tiago está nos ensinando é que se você quer ser perdoado, confessa para Deus, mas a cura, se você quer ser curado, você tem que confessar para alguém, de preferência para um homem ou uma mulher de Deus, piedoso, temente, alguém que se relaciona, tem intimidade com o Pai. O interessante é que Tiago ele vai ilustrar o poder da oração de um justo, trazendo um exemplo. E ele vai trazer o exemplo de Elias. Olha o que ele diz no verso 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, verso 18. E o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos.
Tiago começa nos mostrando, primeiro, que Elias era um ser humano, como nós somos. Ele não era um anjo, ele era um ser humano, um homem qualquer. E que ele estava sujeito a tudo que nós estamos hoje. Se você observar, Elias teve medo. Elias, ele fugiu. Elias se escondeu, Elias passou por uma depressão, Elias pediu a Deus para tirar a vida dele, percebe? Ele era um homem como eu e você, ele era um ser humano qualquer, Elias não era diferente daquilo que somos hoje. Portanto, eu e você também podemos ter uma vida de oração poderosa, e a vida de oração poderosa só depende do nosso relacionamento com Deus. Tiago nos diz, Elias orou e por conta da oração de Elias, o céu se fechou. E o céu só se abriu novamente quando Elias orou outra vez. Tiago aqui faz questão de nos mostrar o poder da oração e que a oração de um justo pode até mudar as condições climáticas. O que Tiago está nos mostrando é que se a oração do justo pode fazer isso, em relação ao céu, em relação à chuva, em relação às condições climáticas, e imagina o que ela não pode fazer em relação às outras questões da vida. Querido, a oração é muito poderosa. Você gostaria de ter uma vida de oração assim? Você gostaria de ter uma vida de oração poderosa? Porque em cima da oração de Elias, nós podemos aprender que primeiro, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Nós temos que ser íntegros, irrepreensíveis. Nós temos que praticar a palavra. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Segundo, você tem que conhecer a vontade do Pai. Porque Elias não orava sobre a sua vontade. Elias orava em cima da vontade do Pai. Terceiro, você tem que orar com persistência. O texto diz que Elias orou fervorosamente. E em quarto lugar, você tem que orar com fé. O problema é que muitos querem ter a vida de oração que Elias teve, sem fazer o que Elias fez. Muitos querem ter uma vida de oração poderosa, sem pagar o preço de ser um homem e uma mulher de Deus. Por isso, escuta bem o que eu vou te falar. Se você for um homem e uma mulher de Deus, se você orar em cima da vontade do Pai, se você orar fervorosamente, se você orar com fé, não tem como dar errado. Não tem como as coisas não acontecerem. Se você for um homem e uma mulher de Deus, se você orar em cima da vontade do Pai, se você orar com fervor e orar com fé, você experimentará de uma vida de oração poderosa. Agora, sabe o que é mais interessante? É que Elias, ao longo de toda a sua vida, ele fez coisas extraordinárias. Ele confrontou a corte do rei Acabe. Ele enfrentou os profetas de Baal. Elias fez muitos milagres, sinais, maravilhas. Ele ressuscitou uma pessoa. Ele fez cair fogo do céu. Ele dividiu o rio Jordão. Ele não experimentou a morte. Ele foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Mas repare que Elias não é lembrado por nada disso. Pelo contrário, Tiago ressalta duas qualidades em Elias. Ele era justo e ele era um homem de oração. Ele era justo e um homem de oração. O que Tiago está nos mostrando é que tudo que Elias fez só foi possível porque ele era justo e um homem de oração. Tudo o que aconteceu, tudo o que ele fez, todos os sinais, todas as maravilhas, foi porque ele era justo e um homem de oração. Por isso eu te pergunto, você tem caminhado em integridade? Você tem vivido uma vida de repreensibilidade? Você tem buscado intimidade com Deus? Você é uma pessoa de oração? Verso 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Verso 20. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Querido, nós já estamos terminando, mas eu preciso da sua atenção. Repare que Tiago começa falando de uma mudança de postura diante da vida. Tiago começa falando de um crente que abandona a velha natureza, a prática da murmuração, do vitimismo, da reclamação. Ele começa falando dessa mudança de postura. Ele começa falando que agora esse crente, diante do sofrimento, a primeira coisa que ele faz é orar. E diante da alegria ele adora. Depois Tiago fala do poder
da oração desta pessoa que mudou de comportamento. Agora Tiago, ele vai falar do resgate do seu próximo. O que Tiago vai nos ensinar é que o crente maduro, além de adorar, orar e confessar os seus pecados, ele vai atrás daqueles que se perderam no caminho. Com isso nós podemos aprender que maduro de verdade não é quem aprende a se salvar, não é apenas isso. Maduro de verdade é quem sai para salvar os outros. Crente maduro não é só quem aprende a se cuidar, mas é quem passa a cuidar de outros. Maduro de verdade é aquele que tem um olhar para as pessoas que estão ao seu redor. É aquele que está interessado no bem da sociedade, em contribuir, em participar, em fazer a diferença. De forma que maduro não é quem se enche para ficar cheio. Maduro de verdade é quem se enche para esvaziar. Percebe? Maduro é quem se enche para esvaziar e se esvazia para encher. Por isso eu quero te perguntar, o que você está fazendo hoje para ajudar as pessoas? Como é que você tem contribuído para o bem da sociedade? Como é que você tem sido uma bênção na vida das pessoas? Como é que você tem sido usado por Deus para resgatar aqueles que estão perdidos? Como é que você está sendo usado por Deus para demonstrar um amor tão grande quanto o amor de Deus, que não espera nada em troca, que apenas dá, que apenas se oferta, se oferece? Querido, o que Deus espera de você? O que Deus espera de você? Que você compre uma casa, um carro, morra e deixe uma herança? É isso que Deus espera de você? Não. Deus espera que você tenha uma vida de devoção. Que no sofrimento você ore. Que na alegria você cante. Deus espera que você confesse os seus pecados para que você seja curado. Deus espera que você se encha a ponto de transbordar, para que todos que estejam ao seu lado sejam cheios da presença de Deus. Esta foi a série Código da Vida. Eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração. Eu espero que você tenha crescido muito ao longo dessa série. Se você perdeu alguma das mensagens, volta lá, assiste. E se você não assistiu a série toda, maratone essa série, pegue do início e vá até o final, você vai ver o quanto você vai crescer. Esse é um excelente investimento que você vai fazer na sua vida. Eu espero do fundo do meu coração que você continue crescendo, se enchendo, para que você possa transbordar na vida de todos que estão à sua volta. Amém? Faz sentido para você? Eu quero agradecer a sua paciência, a sua participação. Quero pedir mais uma vez, se você ainda não deu, dê o seu like nesse vídeo, assina o nosso canal, isso faz toda a diferença. Se você deseja participar da nossa igreja, conhecer mais a nossa igreja, se você está nos visitando, aqui tem um código de QR Code, tem um número de WhatsApp, manda uma mensagem para nós. E eu quero fazer desse momento também um momento de você entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta. Aqui do lado está aparecendo esse código de QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular. Aqui tem as contas bancárias da igreja, você pode fazer uma transferência. Que você possa abençoar a igreja com a sua contribuição, que você possa honrar o nome de Deus, e mais do que isso, que você possa agradecer todo o cuidado que Deus tem feito por você, tudo que Ele tem te abençoado, que você possa fazer isso através da sua entrega agora, do seu dízimo e da sua oferta. Amém? Vamos orar? Deus, abençoa cada família que participou desse culto, abençoa cada vida, Pai. O Senhor sabe o que cada um está precisando. O Senhor sabe a condição do coração de cada um. E só o Senhor pode trazer respostas e direção. Só o Senhor pode abrir portas aonde não tem. Por isso, Deus, abençoa cada uma dessas vidas. Abençoa cada uma dessas pessoas, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós te agradecemos pela sua bondade, pelo seu amor. Pai, na próxima semana nós teremos nosso culto de gratidão. E nós queremos ter de fato um coração que agradece. Nós queremos ter como estilo de vida a gratidão, porque sabemos que a gratidão é a semente do mais. Ao longo dessa próxima semana, nos prepare para esse tempo de gratidão ao Senhor, ó Pai, onde de fato nós testemunharemos de tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo sustento que o Senhor tem nos dado e continua abençoando cada uma dessas vidas. E é por isso que nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe muito e até a próxima.